Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de tempos de paz. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala a respeito de tempos de guerras e tempos de paz. E eu estava lendo a Bíblia esses dias, no livro de 2 Crônicas, e eu me deparei com um texto que me chamou muito a atenção. E esse texto fala um pouco sobre o reinado de Asa. E eu gostaria de ler apenas 2 versículos para você, que se encontram no capítulo 14 de Crônicas, os versículos 6 e 7, que diz assim: E edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus. Temo-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Nós vemos aqui que nos tempos de Asa, o reino dele, a terra onde ele vivia, havia paz. Ou seja, não tinha nenhum inimigo atacando, não tinha nenhum preparo para ele guerrear contra outros povos. Não. Estava em completa paz e o texto fala que estava também em repouso. Nós vemos também em outra época bíblica, na época de Salomão, em que Deus também havia dado repouso, ou seja, paz para Salomão no reinado dele. E nós vemos muito interessante, porque o rei Asa, nesse período, ele se dedicou em edificar a cidade onde ele estava, em fortalecer a cidade aonde ele estava, de preparar aquela cidade para uma futura guerra, para que ele e os habitantes daquela cidade, o povo dele, viessem estar protegidos. Se no futuro viesse vir algum povo contra ele, aquela cidade ela seria muito difícil de ser conquistada, ou ainda ela não seria conquistada por causa das fortificações que ele se empenhou em fazer. Mas nós sabemos, né, que a vitória em uma guerra cabe do Senhor, que mesmo em cidades fortificadas, o inimigo poderia entrar. Mas o texto também diz que naquela época eles buscavam ao Senhor e eles temiam ao Senhor nessa época. Então, eles estavam seguros por conta do Senhor, mas mesmo assim, eles tomaram uma atitude bem prudente naquela época, né? É que nem nós. Eu sirvo ao Senhor, eu busco ao Senhor e espero que você também sim. Nós também sabemos que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda, mas nós também precisamos ter cautela, né? Como a nossa própria mãe diz, né? A minha mãe falou para mim, né? Não converse com estranhos, não aceite nada de estranhos. Essa seria uma atitude de cautela. Então, logo nessa época, Asa, ele estava associando uma coisa com a outra. O buscar a Deus, mas também fazer a parte dele, edificando aquela cidade e cuidando para que os inimigos não viessem invadi-la, para que ela não viesse estar desprotegida e vulnerável. E na época de Salomão, nós sabemos que na época em que ele teve paz, ou seja, não tinha guerra ali contra Israel, Salomão, ele fez o templo do Senhor, né? Aquele templo chique, esplendoroso, com ouro, pedras preciosas, tecidos de vários tipos, e foi uma obra incrível que ele construiu para o Senhor, né? Davi já tinha deixado a planta para ele, de como ele deveria construir o templo, e também Davi já tinha separado o material, né? Para que Salomão viesse construir todo aquele templo, né, aonde seria a morada do Senhor. E nessas duas histórias há uma dica a respeito daquilo que nós devemos fazer em tempos de paz. Nós sabemos que na nossa vida nós vamos ter momentos de guerra, onde nós vamos estar batalhando, guerreando, aonde vão surgir situações e problemas que nós vamos precisar vencê-los com a ajuda e o poder de Deus, mas também nós sabemos que há também tempos de paz. Nós não estamos, digamos assim, nesses períodos mais complicados da nossa vida em todo o tempo. Logo nós vamos ter, digamos assim, um suspiro, né?
um descanso. E o que nós devemos fazer nestes momentos de paz? No caso, nós devemos seguir tanto o exemplo de Asa como o exemplo de Salomão. Nós precisamos começar a edificar. Nós precisamos nos fortificar e nos prepararmos para uma futura guerra que virá, para uma futura dificuldade que virá. Isso me leva a um outro texto bíblico escrito por Paulo, em Efésios 6, onde ele descreve a armadura de Deus, a armadura que todo cristão deveria possuir, que todos que servem a Cristo precisam ter essa armadura. A palavra do Senhor fala que o nosso armamento ele é espiritual e não carnal. Então, quando nós pensamos em um soldado, e Paulo ele deu esse exemplo porque na época dele, na época de Jesus, dos apóstolos, quem estava dominando toda aquela área ali de Israel eram os romanos. Então, Paulo, ele teve muito conhecimento a respeito, de como o exército romano trabalhava. Até Paulo mesmo, ele se intitula como romano, ele era romano. E nós vemos através desse texto, e ele fala muito claramente daquilo que nós precisamos portar. Mas muito além disso, quando nós vamos analisar um soldado e ver como é o treinamento do soldado, nós sabemos que ele guerreia pela própria vida e pela sua nação, pela sua mulher, pelos seus filhos, pela sua família. Ele está ali para defender aquilo que é dele, no caso. E nós sabemos que o treinamento de um soldado ele não se inicia quando começa a guerra. O soldado ele é preparado e capacitado antes que a guerra venha. Nós sabemos que quando o soldado ele vai vestir a sua armadura, ele não coloca a sua armadura no meio da guerra. Imagina um soldado ali no campo de batalha, um com uma espada, outro com a lança, outro com um escudo, e ele lá se vestindo no meio da batalha, colocando seus apetrechos no meio da batalha. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Nós precisamos estar preparados para as dificuldades que virão no nosso futuro. É claro, que nós não queremos passar por elas, nós não queremos, viver épocas complicadas, momentos difíceis, mas nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E quando nós olhamos para esse texto de Paulo, ele fala a respeito do capacete da salvação, que é um dos itens da armadura. Agora, quando nós pensamos em salvação, nós sabemos que a salvação vem por meio de Jesus Cristo, que nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, a minha pergunta é, será que nós realmente sabemos que nós somos salvos? Será que realmente a nossa mente, ela entendeu que nós somos salvos por Deus? E ainda muito mais além disso, será que nós temos isso no nosso coração? Que nós somos filhos de Deus? Que por meio de Jesus nós não sofreremos condenação, mas que nós temos garantido uma morada nos céus com Cristo? E quando nós estamos em uma batalha, uma das primeiras coisas que o inimigo ataca é sobre a nossa salvação, se realmente nós estamos salvos ou não. E a Bíblia vai falando a respeito desses outros itens da batalha. Fala, por exemplo, que nós devemos estar cingidos com a verdade. E nós precisamos ter sempre contato com a Bíblia, porque a Bíblia nos apresenta a verdade de Deus. E nós, sabendo da verdade, nós podemos identificar as mentiras do inimigo. E nós sabemos que ele é astuto, porque constantemente ele vem mentir para nós, nos falando a respeito de quem não somos e ainda nos acusando a respeito de quem nós éramos, sabendo que os nossos pecados já foram perdoados por Deus. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o inimigo quer nos fazer acreditar em uma mentira, quer fazer com que uma mentira se torne verdade. E nisso nós precisamos sempre estar agarrados com a verdade de Deus. E Paulo fala ainda da couraça da justiça, que nós somos justificados por Deus por meio de Jesus Cristo, que nós devemos ser pessoas que amam a justiça e que nós sabemos que Deus, ele é justo e nós precisamos confiar na maneira que o Senhor administra o mundo. O Senhor, ele
tem os seus padrões de justiça e nós também precisamos confiar nisso. Além disso, fala que nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós sabemos que nós somos encarregados de levar uma mensagem, o ID, e nós precisamos levar uma mensagem de paz à humanidade, sabendo que por meio de Jesus, todo homem, toda mulher que crê, ela é salvo. E a Bíblia vai falando sobre o escudo da fé, que nós precisamos também ter contato com a palavra de Deus, que quando mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais essa fé vai sendo desenvolvida dentro de nós. E nós também não precisamos nos apegar naquilo que nós vemos, mas nós precisamos, por fé, ver o agir de Deus e o trabalhar de Deus sobre nossas vidas, sabendo que em todo tempo Ele tem nos ajudado e cuidado de nós, e confiando de que o Senhor é o nosso amigo, é o nosso companheiro, e que todas as promessas que Ele declarou sobre nossas vidas, Ele é fiel para cumprir, porque o Senhor não mente, o Senhor não é homem para que minta. Então nós precisamos ter fé e confiar em Deus. E Paulo, por último, fala a respeito da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E através do conhecimento da palavra de Deus, nós conhecemos o poder de Deus, nós sabemos, a respeito da doutrina da palavra, e nós estaremos protegidos contra heresias, contra doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. E nós precisamos, em tempos de paz, estarmos constantemente nos portando dessas armas, para que quando uma futura guerra chegar, um conflito chegar, nós estarmos preparados e equipados. Nós não podemos ser negligentes em relação a isso e só buscarmos esses itens da armadura quando nós estivermos passando por dificuldades. Nós precisamos constantemente permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, e também nós precisamos nos aprofundar na palavra, naquilo que a palavra de Deus fala sobre Ele mesmo e sobre nós. Então nós precisamos começar a gastar tempo e a ter esse interesse, essa responsabilidade de estarmos sempre preparados, de pedir a ajuda de Deus e confiar de que Ele em tudo nos faz vencedores em Cristo Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero que essa palavra tenha chegado em bom tempo, tenha entrado no teu coração e que também que nós possamos meditar nela e permitir que o Espírito Santo ainda traga mais revelações sobre a palavra dele para nós.